find myself trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Boas, pessoal, sejam bem-vindos ao Cogito. O meu nome é Miguel. E eu sou o Eugénio. E, desculpem lá, as luzes estão a voltar agora aqui no nosso novo estúdio. É verdade. Obrigado à equipa de produção magnífica que temos ali atrás. O André. Apenas André. Exatamente. Mas faz o trabalho de muitos. E bem. É verdade, sim senhor. Pronto, nós estamos aqui para falar sobre o apaganço, o desconectance. Night. Nós ainda estamos a tentar perceber de que forma é que vamos descrever o acontecimento. Buenas noches, hermanos. Qual é que era a outra? Havia ainda uma outra, não é? Não sei. Blackout. O desligamento, mano. Eu acho que o desligamento é o melhor. Desligamento. Mas, eu acho que podíamos começar pelas nossas experiências nesse dia. Como é que foi o teu dia? Sim, olha, devo dizer que fui, tal como toda a gente, apanhado de surpresa. Estava a trabalhar, estava no meu computador. Felizmente ainda tinha alguma bateria. Quando do nada a net vai abaixo. E eu fico do género. Ok, lá está nós a fazer das pessoas. Foi a primeira coisa que eu pensei. Não acredito que novamente estou a ficar sem net. Porque eu tenho tido alguns problemas de internet nos últimos tempos. Estão a ver? Então eu pensei genuinamente. Isto foi mais uma falha da nós. Quando vou ver, não havia mesmo luz em casa. E eu pensei, ok, se calhar foi um apagão no bairro. E depois foi aquela cena gradual. Isto é um apagão no bairro. E depois vais ouvindo coisas, tanto na rua, não é? Não, isto aparentemente foi um apagão em Lisboa. Uhum. Depois liga à minha mãe, mas estão a dizer que em Almada também está assim. E eu, ok, o que é que se está a passar? Ligo para a Mariana e ela, pois, eu estive a falar com umas pessoas que vivem no norte do país e também não há luz no norte. E eu, o quê? Portugal está sem luz. Isto está a ser bué estranho. Eu não sei se isto já tinha acontecido alguma vez no nosso lifetime, mas... Não. Eu só me lembro de apagões ou em Lisboa ou no meu bairro. Não em Portugal inteiro, certo? Eu acho que este apagão foi tipo o maior apagão da história da Europa, ever. Assim, e acho que isto não acontecia há 20 anos. Então, mas se foi o maior na Europa, então significa que não houve nenhum precedente, não é? Não. Ou seja, foi o maior apagão de todos. Mas um assim semelhante foi há 20 anos. E que o último apagão tinha sido... Ok. E depois a cara de espanto com que fiquei quando me apercebi que Espanha também tinha ido abaixo. Foi bem estranho. E depois na rua o pessoal já estava a dizer não, isto está a atingir França e também já me chegaram fontes da Áustria e da Alemanha a dizer que eles também ficaram sem luz. Mas eu como não tinha nenhum rádio a pilhas, eu fiquei genuinamente preocupado, do género. Se de facto está a ser um apagão generalizado na Europa inteira, então isto só pode ser obra dos russos. Foi a primeira coisa que eu pensei. És bué de forma irracional. Da conspiração, mano. Não. És sim. Não sou, não. Desculpa, peço imensa desculpa, mas não sou. Teorias da constipação temos ali na nossa equipa de produção. É verdade. Até rimou. Ok, e depois? Mas... depois, olha, tive a tentar perceber de que forma é que podia colmatar algumas coisas que poderiam faltar em casa. Por exemplo, depois começou-se logo a falar na falta de água. Casa das bombas, o que é que nós... Por causa da quê? Das bombas. Certo. E então, pronto, estive a ajudar a minha tia a encher uma data de recipientes, tigelas, cenas... Mas faltou-vos água? Chegou a faltar-vos água? Não chegou a faltar. E vocês também? Também não. Mas acho que na margem sul, faltou, porque acho que não é levada... só na margem sul, se não me engano. Sim, ok, eu estou a falar, da nossa zona, né? Como certo. Eu não sei muito bem o que é que aconteceu no resto do país, mas... Porque o país é só Lisboa, não é? Mesmo. Sim, ok. Mas sim. Pronto, e foi essencialmente isso. Felizmente nós tínhamos em casa já alguns garrafões de água. Tínhamos, tipo 21 litros só em garrafões de água. Portanto, não tivemos que perder muito tempo em encher recipientes. Na verdade, foi mais prevenir do que remediar. Yeah. Depois, a dada altura, falava-se de que o apagão provavelmente iria durar 3 dias. Não ocorreu. E devemos, se calhar, agradecer às autoridades e à REM, que fizeram um trabalho
minimamente bom. Claro que não foi perfeito, porque se tivesse sido perfeito, nem sequer haveria apagão numa primeira instância, não é? Mas tendo havido, e após as projeções iniciais terem falado em 3 dias, terem feito em 7 horas para aí já foi bastante bom. E até te digo uma coisa, às 6 da tarde, foi bem engraçado, fomos todos para o carro da minha mãe a ouvir o rádio, porque nós não tínhamos rádios a pilhas em casa, e por volta das 6, 7 da tarde estavam a dizer que a luz só vinha para o consumidor comum, e não consumidores prioritários, tipo hospitais, etc., só viria na manhã do dia seguinte, já completamente estabilizada. Então foi mesmo grande surpresa estar com o cão na rua. Foi bem engraçado. Eu estava com o cão na rua, mais o meu pai e o meu irmão. Chegamos à nossa porta e as luzes dos prédios começam todas a acender. Foi mesmo impressionante. O pessoal começou todo a gritar, a fazer da festa. Lá no bairro começaram a fazer assado e o carvalho. Foi bem engraçado. Mas isto tudo para dizer que foi espantoso. Foi mesmo surpreendente porque, para quem estava a prever a retomada da luz e da eletricidade chegar na manhã seguinte, chegar nem eram 9 da noite, pá, grande cena. Foi muito mais rápido do que qualquer pessoa estava a antever, inclusivamente as autoridades e a própria REM. Como é que foi o teu dia? Tu conseguiste fazer alguma cena? Tinhas bateria Não, eu estava a fazer flexões quando a minha luz apagou, do Desculpa, nada. aí... E eu tipo, ok, a luz fundiu-se. Yeah. Aquilo que estavas a dizer, da progressão, a primeira coisa que eu pensei foi, a luz fundiu-se. E depois, acabei de fazer o que estava a fazer, e levantei-me, comecei a tentar mexer no telemóvel, não tenho internet. Ok, então se calhar a minha luz foi abaixo. Eu fui ver o quadro, mas o quadro estava morto, mano. Não dava sinais nenhum de vida e eu mexi naquilo e não fazia nada. Deve ter sido um apagão no prédio. Apagão no prédio, vim cá fora, tipo, o elevador não está a funcionar. E eu acho que fiquei-me por, tipo, ok, houve um apagão no prédio. Eu acho que não pensei sequer que tivesse havido um apagão na rua. Estás a ver? Quer dizer, eu acho que vim cá fora ver se, tipo, ou seja, vim à janela ver se o semáforo estava aceso ou assim, mas acho que nem sequer consegui ver. Pois. O Romão é que mandou uma mensagem para o WhatsApp a dizer: falta eletricidade em Portugal e em Espanha. E eu tipo, what? Como assim falta eletricidade em 2 países? Deixa-me interromper-te. Tu então tinhas dados móveis, é isso? Durante um período de tempo tive. Mas apagou completamente. Eu nunca tive. Eu nunca cheguei a ter. Pois. Ou seja, quando se deu o corte de internet, deu-se também o corte dos meus dados móveis. E eu, na altura, lá está, nem sequer associei isso a um apagão propriamente dito, um apagão generalizado, mas sim a problemas do meu telemóvel, porque eu nos últimos tempos tenho tido problemas com o cartão SIM, tipo, sair e entrar novamente sem eu tocar. É um problema que eu tenho que aparentemente resolver. Então, quando eu não tive dados móveis, eu pensei, isto deve ser do meu telemóvel. Eu, quando cheguei à parte dos dados móveis, tipo, já muita coisa tinha acontecido. Portanto, eu soube logo, ok, estamos a ficar sem internet também. E depois, pronto, fui de saber da minha mãe, fui de saber do meu irmão, para perceber se eles estavam a par do que estava a acontecer. Pois, porque tu estavas sozinho em casa. Yeah. E depois de resolver isso, de saber deles e de nos coordenarmos, depois estive a ajudar a minha mãe a comprar água, a comprar umas coisas, porque podemos ficar alguns dias sem eletricidade e não sei o quê. Yeah. Depois fui para a Margem Sul, à tarde, e depois voltei para casa. Depois a luz voltou. Foi bem chill. Okay. Aliás, ainda fui atrás do nosso caro amigo Malik, que não estava em casa na altura. Pois foi. E estive lá com o pai dele. Olha, se fores aí à minha mochila, no bolso tipo de fora, tens aí um rádio, que foi o pai do Malik que me deu. A sério? Yeah. O pai do Malik é bué da fixe. Pois é. Foi um bom... Está no de fora, acho eu. Foi um bom resource, porque lá está, como estavas a dizer, nós não tínhamos... quer dizer, toda a gente, de certo modo, fez uma certa transição digital, de modo que estas tecnologias um pouco mais analógicas e arcaicas foram deixadas de parte. Mas uma das grandes lições é que é sempre importante termos este tipo de dispositivos à mão caso aconteça alguma coisa. Puto, e tem a sua magia. Vocês não gostam de ouvir este som? Não muito alto, porque senão torna-se irritante. Isto é aquele tipo... Isto faz-me lembrar... Infância. Não é bem isso. Na realidade, a mim faz-me associar a cenários deste.
Não sei se é por verem filmes ou qualquer coisa assim, é tipo, as pessoas ficam sem condições, então é tipo, ok, deixa-me ver se falo com... É tipo, depois tens de andar aqui a tentar sintonizar. Sim. Mas obrigado. E foi um bom recurso, porque também havia a questão de, ok, nós podemos ouvir a rádio no carro, mas o carro gasta gasolina. Ou das duas uma. Ou tens aqui... bateria. Não. Das duas uma. Ou usas o carro desligado, não é? Claro. E assim gastas bateria. Exato, foi o que ou então, para não ficares sem bateria, tens de tipo estar com o carro ligado a gastar gasolina para compensar. Portanto, é um jogo de energia. E eu já estava a pensar, nós agora vamos entrar em modo Resident Evil, poupar recursos ao máximo, arranjar a maneira de falar aqui com o walkie-talkie. Mas ou seja, fui lá à casa do Malik, ele não estava lá. Obtive emprestado um rádiozinho e depois pronto. Foi um dia chill. As pessoas andavam a passear no meio da rua, né? Tipo, até há notícias e posts e informação nas redes sociais sobre isso, que é tipo... Estava a ser um dia interessante, porque as pessoas até estavam bastante tranquilas. Estávamos a interagir mais uns com os outros do que aquilo que é normal, ou tem vindo a ser normal. E uma coisa que eu estava a pensar também é tipo... Por um lado, é fixe manter a calma, né? Porque ficar estressado ou entrar em pânico nunca é bom. Ao mesmo tempo, está a faltar eletricidade num país inteiro. E não só num país inteiro, noutro também. E em partes de um terceiro. Como? Porquê? Como é que é possível? E pronto, nós depois podemos entrar em detalhes. Sim, ou seja, dá para dividir esta conversa em vários tópicos, não é? Dá para dividir na questão de qual é que foi a causa, do porquê. Ok. Dá para também dividir numa parte de o que é que nós podemos fazer para nos precavermos futuramente. Exatamente. E também dá para dividir numa parte, poderão haver outras, não é? Mas numa parte de vamos olhar para este episódio e ver quais é que foram as coisas boas que advieram. Estás a ver? Tipo, a questão das interações sociais e de tentar perceber que podemos... reconectarmos uns com os outros novamente, percebes? De uma maneira mais genuína. Valorizarmos mais as interações humanas, sabes? Não é que isso não seja possível. Eu acredito que seja possível mantermos as conexões com os outros de forma genuína tendo aparelhos digitais ao nosso lado, não é? Mas ao mesmo tempo eu sinto que durante esta última década, como temos vindo a ganhar uma certa adição em estar ao telemóvel, etc., que às vezes essa conexão não é tão intensa quanto tínhamos, por exemplo, na nossa infância, estás a ver? Porque quando nós éramos putos não havia redes sociais, não havia nada, e sinto que nós estávamos mesmo lá para o momento. Pelo menos a única forma de eu aceder à internet era quando eu estava em casa, porque eu tinha um portátil que tinha uma bateria de porcaria, portanto aquilo era mais computador fixo do que sei lá o quê. Mas isto tudo para dizer que os meus únicos momentos num espaço digital eram quando eu já estava em casa. Portanto, na rua eu estava tipo, eu estou aqui com o pessoal, estou aqui com a minha família, estou aqui com os meus amigos, eu vou aproveitar ao máximo. E sinto que isso foi-se perdendo ao longo do tempo. Pronto, e parece-me ser óbvio. Não parece ser apenas uma sensação exclusiva. Eu acho que, ou seja, foi só um dia, não é? Em termos de benefício, não houve benefício. Porque não há... O que houve foi um momento interessante. Houve um espaço para reflexão. Não é? Sim, tipo... mas eu acho que nem foi isso. Porque a maior parte das pessoas não está... Lá está, a maior parte das pessoas nem estavam muito a refletir. Estava a ser fixe precisamente porque as pessoas estavam só, tipo... a existir. Depois as pessoas de facto fizeram tipo uma retrospectiva. Tipo. Exatamente. No momento foi tão tipo, não estou em casa a fazer nada, estou sem eletricidade, tipo, não há nada para fazer, vou para a rua. Mas é engraçado que houve uma adaptação natural, não é? Porque as pessoas não se aperceberam do que é que se estava a passar, não é? E parece que nós, enquanto sociedade, nos reorganizámos e durante algum momento viajámos no tempo, não é? Mas sem nos darmos conta. Só nos demos conta precisamente depois, como tu estavas a dizer. Sim. Né? E teve uma certa beleza. E uma coisa que eu... Mas também devo dizer que
também trouxe consequências muito negativas, porque houve pessoas que não sofreram assim tanto. Eu pessoalmente não sofri muito, não sofri. quer dizer, perdi um bocado de um dia de trabalho, mas houve pessoas que tiveram em situações muito mais complicadas, né? Quando aquilo E aí aconteceu, deve ter sido a primeira mais coisa que eu complicado. comecei a pensar foi pessoas que estavam naquele momento dentro de elevadores. Metro. Ou no caso do metro. Hospitais. Imagina, eu acho que a pessoa fala do metro. Eu acho que o caso do metro é menos crítico do que o elevador. Eu, se ficasse preso num No elevador elevador... estás sozinho. Estás sozinho é muito mais, tipo, claustrofóbico. Quer dizer, depende. Também podias estar numa carruagem de metro bué, tipo, À cramped pinha. com outras pessoas. Sim, sim. Mas é tendencialmente... Ou seja, é mais claustrofóbico. Até porque E a se o hora em que se elevador- deu o apagão, eram mais ou menos 11 da manhã, o metro E não estava tipicamente muito, não está muito cheio a essa hora. Portanto, eu Yeah. concordo contigo, no elevador deve ter sido bué mau. Yeah. Conheço uma pessoa que ficou. E como é que foi? Uma aluna minha, foi terrível. Pois, porque depois a é rapariga tipo- ficou logo a chorar, Estava a entrou em morrer? pânico. Conseguiu falar com alguém? Ou... Porque essa é que é a cena. Ela teve a sorte de, mais ou menos na altura em que ela ficou presa, ter passado uma pessoa ao lado dela. Que a ouviu a gritar, que chamou posteriormente a polícia e os bombeiros e que a retiraram Pois, porque de lá. ouviu gritar, porque o botãozinho do coisa também Não não funcionava. Ela Exato. ficou completamente retida lá. Yeah. Muito a mal. Not good! Yeah. Mas, nesse dia houve esse momento, não é? E eu estava a dizer que não acho que tenha havido pontos positivos no sentido em que aquilo foi um dia. Ou estás a dizer, as pessoas adaptaram-se, mas foi tipo um dia, certo? Porque eu acredito genuinamente que se fosse mais do que isso, as pessoas iam adaptar-se, mas era de uma maneira muito mais caótica. Porque a ordem civilizacional até foi mantida. As pessoas Foi. cooperaram, não sei o quê. Mas mesmo assim, do género, eu vi algumas situações em Mas de pessoas a entrarem em conflitos desnecessários, estás a ver? É sério? Nos supermercados ou ok. coisas assim. Tipo, havia uma senhora que estava estacionada num sítio onde não devia, para a saída, não sei o quê, e a outra estava-lhe... As pessoas estavam a começar a ficar on edge, estás a ver? Eu acho que, em algumas situações... Ok. Mas eu, em como geral não eu saí acho dali que... do perímetro da minha casa, acabei por não testemunhar isso, mas... Sim. Mas sentido. eu acho que foram coisas pontuais. Eu acho que, em geral, foi como nós estávamos a dizer, que é as pessoas... ok, whatever, tipo, vou para fora, vou... Sim. Havia ali naquela zona do Califa e do Shemontadites e do Caricato e isso. Shout bué out para a nossa zona do Benfica. a passearem no meio da rua, beijola, os putos no parque a brincarem. Tipo, foi engraçado. Mas ou seja, foi um dia chill, na realidade. E estavas a falar sobre o que é que... Sobre Que o que é que ações podemos retirar, né? Em primeiro lugar, sobre o porquê daquilo ter acontecido, né? Em termos técnicos, o que aconteceu foi um drop na frequência da rede. A rede supostamente deve ser mantida sempre a 50 Hz, que é a frequência Standard, na digamos Europa. assim. Ok, certo. E certo. a frequência pode oscilar devido a desequilíbrios entre a procura e a oferta da energia. Portanto, se houver uma sobrecarga, pode fazer com que essa frequência mude e, por consequência, não há estabilidade na rede e vai tudo abaixo. A rede automaticamente desliga para não queimar tudo. Porque, do género, se tu tens um equipamento que está à espera de receber uma certa frequência, se a frequência aumentar ou diminuir, aquilo pode danificar o equipamento. Então, os controladores da rede estão sempre constantemente a gerir o input consoante o output. Pode ser uma tarefa bué complexa, meu. E importante. Não. Eu estive a ver, é como tipo, equilibrar um lápis na ponta do teu dedo, estás a ver? Eles têm de estar constantemente a... Eles obviamente usam vários mecanismos para fazer isso. Há métodos de prever quando é que vai haver picos na rede e quando é que vai acontecer isto e aquilo. Só que o problema é que aquilo aconteceu num intervalo de tempo tão curto que não deu ou seja, agir. O caso limite, que nós depois podemos falar se foi efetivamente o que aconteceu ou como é que aconteceu, mas o caso limite imagina que toda a gente do nada começa a puxar muita potência e eles não conseguem dar keep up, impor essa potência na rede. Yeah. Então o que acontece é que a frequência
cai, e como a frequência cai, a rede, para se proteger, começa a desligar em certas partes, pelo menos, e ao desligar, a potência, pelo menos naquela zona, vai a zero. Estás a ver? Certo. Só que depois há outra zona que é preciso fornecer para outra zona ainda mais, e aquilo cria um efeito tipo de cascata. Sim. Que manda tudo abaixo. E eles precisam, daí a questão deles estarem a falar, deles estarem a precisar de ir reintroduzindo, não veio tudo ao mesmo tempo. Pois. Porque se eles fizessem isso, ia haver um influxo muito grande e eles não iam conseguir, estás a ver? Então tem de se ir alimentando a rede outra vez, que é para religar aquilo. Sim. Okay. Portanto, houve alguma coisa que fez com que a frequência da rede diminuísse de 50 para 49. E é um Hz, só que a partir de 0,1 Hz, 0,1 não é 1, já é crítico. Estás a ver? Ai, que grande cena. Yeah. Então, parece uma diferença tão diminuta, não é? Que Yeah. tu ficas do tipo, epá, é um dropa de Hz. 50 para 49. Yeah. Que estranho. E a questão é que isto pode ter acontecido Curioso. ou por uma demanda demasiado grande, ou por uma oferta demasiado grande. Ok. Tipo, há várias explicações. Nós depois também podemos falar sobre o que é que foi dito e o que é que não foi dito, mas se puxares muito da rede, ele vai dropar a frequência. Mas se aquilo tiver... Pode acontecer que aquilo tem muita potência a ser imposta, então a frequência aumenta, e a frequência, ao aumentar, também vai causar um corte que, no fundo, dropa a potência, que depois tipo, tem o efeito outra vez na rede, aliás, na frequência, que vai fazer com que drope ainda mais. Então, yeah. Ou seja, aquilo pode oscilar de várias maneiras. Ok. Mas, pronto, no fundo o que aconteceu foi que a frequência, por alguma razão, oscilou e foi tudo abaixo. Aqui a questão é, a rede teoricamente devia ter maneiras de prevenir que ao isso acontecer, que se isso acontecesse, não é? Fosse tudo abaixo. Do género, a nossa rede não é alimentada toda pelo mesmo tipo de energia, ou toda pelo mesmo tipo de geradores. Primeiro, os operadores estão sempre a controlar para ver quando é que está a haver aumentos ou diminuições nesta frequência, não é? Na frequência, exato. E pois controlam isso manualmente, do género. Se eu tiver uma zona que está muito dependente de energia solar, e nós depois podemos falar sobre as energias renováveis também, e aquilo por alguma razão deixa de funcionar, se hipoteticamente eu tiver aqui baterias, eu consigo simplesmente dizer, ok, tipo, isto não está a funcionar como deve ser, mas a bateria consegue mandar o que está a faltar. Certo. No limite, o sistema como funcionava era, teria como backup sempre uns geradores, não é? Exato, ou métodos de fornecimento de energia que são mais reliable. Tipo, os fósseis, né, que são obtidos através da queima de fósseis. Sim. Ou então energia nuclear ou alguma coisa assim. Sim. Porque se acontece que aqui nesta zona da rede nós a energia vai garantia, nós temos de ter algum método de contingência. Exato. Sim, nós agora os controladores precisam de ir buscar a energia a outro lugar qualquer. Exatamente. Então, é a chamada, se não me engano, é a energia base de um país, não é? É assim, a energia, o que é que quer dizer com a energia base? Porque a energia base é aquela que, no pior dos casos, caso se dê como neste caso aconteceu, um apagão geral, tu tens um método que te permita fornecer energia ao país independentemente disso. Uhum. É aquilo que eu entendo por energia base. Que pode não ir ao encontro da definição mais correta, mas é aquilo que me está a ocorrer agora. Por exemplo, em termos de percentagem da energia que é energia renovável, sim. Em Espanha, qual a percentagem de energia que é solar que tu achas que serve a rede? Solar, eu nem estou a falar tipo renovável. Eólica, eu estou a dizer só solar. Solar. Ou seja, painéis. Então, deixa-me ir por exclusão de partes.
é um número bem menor que o português, certo? Isso não Sabes? sei. Não sabes? Ok. Então vai, eu vou tirar. É para aí 15%. 20%. Ok. Só solar, 20%. Ok. Porque muita da energia, tanto em Portugal como em Espanha, é energia reutilizável, estás a ver? Sim. Mas, no momento do apagão, 55% da energia que estava a ser utilizada em Espanha era solar. Só Ok. solar. Estás a ver? Certo. Então é óbvio que as pessoas começaram logo. Isto é culpa das energias renováveis e não sei o quê e tal. Sim. Eu não sei, mas pronto, é interessante que eles estavam a depender bastante desse tipo de energia. Pois é. E se tu olhares para os gráficos, nós depois podemos pôr no ecrã também. Yeah. A maior parte, isto é aqui em cima, este primeiro é de Portugal. Renewable é a maior parte da energia, estás a ver? Overwhelmingly. Pois é. Uma coisa que eu acho que contribui no nosso caso, eu acho que nós temos muita energia hídrica Barragens. e eólica. Sim. Em termos da percentagem geral de toda a energia. Mas até mesmo solar, Portugal tem muitas horas de sol por ano. Ok. Muitas mesmo. Sim, eu não sei... Não sei dizer um número concreto, mas é a ideia que tenho. Pois, em termos da Comparativamente infraestrutura... ao resto da Europa, por exemplo, a Europa do Norte, Europa Central. Yeah. Ou seja, estes dois países dependem bastante destas energias renováveis. E isso não é necessariamente um problema. O Exato. problema é fazer com que essas energias renováveis sejam a energia base, ou formem a energia base. O problema é esse. Na minha opinião. As energias renováveis têm... Tem as suas vantagens e problemas como todas, não é? Exato. O problema maior tem a ver, ou alguns dos problemas maiores têm a ver com, por exemplo, a energia solar não tem inércia nenhuma. O que é que tu queres dizer com isso? Ou seja, Não tem inércia nenhuma. quando tu tens energia, por exemplo, nuclear ou hidroelétrica ou os normais, que é queimar combustíveis fósseis para fazer uma turbina girar, tu tens muita inércia. Significa que, hipoteticamente, se houver algum problema, aquilo desliga-se, mas como há muita inércia, a turbina continua a girar. Ok, certo, já percebi o que estás a dizer. Yeah. Significa que tu, imagina, um painel fotovoltaico desligou, mas não te fornece mais energia. Exato. É um interruptor, não é? Não te fornece energia, acabou. Nós, por acaso, temos... Pronto, lá está, cá em Portugal, por causa das barragens. As barragens são um tipo de energia limpa que é boa porque tem muita inércia. Porque, no fundo, está a fazer uma turbina girar. Estás a ver? Mas, pronto, a energia solar, por exemplo, que era a que estava a ser mais utilizada, mais de 50% da energia que estava a ser fornecida à Espanha era solar. É daquelas que é acabou. Não está a fornecer, não há nada. Porque não há energia mecânica a gerar potência, estás a ver? Sim. Pronto. Portanto, isso é um dos maiores problemas. Torna este tipo de energia, a solar, especificamente, unreliable nesse sentido. Que lá está. Quando há fluxos na frequência, eu não consigo manter a frequência de uma forma mecânica. Hipoteticamente, se tu tiveres... Imagina o seguinte, tu tens uma turbina que está a gerar potência, não é? Se houver aqui algum problema, a turbina continua com a mesma frequência, literalmente. Durante algum tempo. Agora... Sim, até a energia dissipar-se, não é? Yeah. Depois há outro problema, que é o problema do controlo. Não há... Do género... Se nós tivéssemos uma Dyson Sphere, não é? Yeah. Principalmente com o solar também, a questão é que começa-se a introduzir na rede, do género, acho que, eu por acaso não percebo muito bem como é que é a legislação aqui em Portugal e como é que funciona, mas eu acho que cá em Portugal também podes ter painéis fotovoltaicos e fornecer através dos teus painéis fotovoltaicos energia à rede. Acho que até podes receber dinheiro por isso. Comprar um painel fotovoltaico é capaz de ser um bom investimento, do género, se tiver dinheiro, compro uns quantos e depois forneço energia à rede. Estás a ver? Sim. A questão é que isso está a descentralizar a rede. Sim, o que, por um lado, pode ser uma coisa boa, porque significa que, no pior dos casos, garantes ali energia para ti, não é? Podes ter uma série... Idealmente, também depende do tipo de descentralização que é feita. Se eu descentralizar willy-nilly, que no fundo é o que os painéis solares fazem,
eu simplesmente estou a complicar a gestão do sistema. Porque eu agora, em vez de estar focado aqui neste ponto que tem influência nestas coisas todas, eu tenho que estar tipo, ok, a Cada fazer... pessoa tem ali o painelzinho, não é? Exatamente. Os controladores têm que estar a gerir de uma forma muito mais tipo, ok, aqui, e tudo isto tem que estar a fazer sentido. Yeah. Enquanto que se estiver centralizado é tipo, ok, se isto estiver a fazer sentido, o resto... Não é? Qual é que é o problema? É que se isto vai abaixo, tudo o resto vai abaixo. Exatamente. E o pior é que, lá está, isso acabou por acontecer porque supostamente o problema tinha-se dado inicialmente no sul de França, não é? Que depois fez um efeito cascata para a Espanha e posteriormente para Portugal. Eu acho isso? Eu não vi nada a dizer que originalmente tinha sido em França. Eu pensava que tinha sido no sudoeste de Espanha. Ok. Eu tinha visto que a origem tinha sido no sul de França e que depois isso tinha catalisado, tinha feito com que Espanha e Portugal ficassem sem energia. Mas ou seja, também uma pessoa viu relevante tantas porque coisas diferentes. o que está em causa aqui, que é o teu point, que eu estou a dizer, é tipo, foi numa região que depois, como está tudo... É isso, está tudo ligado. Sim, mas era aí onde eu queria chegar, que é, nós acabámos por desenvolver um sistema de rede elétrico que está altamente dependente dos outros. Era o que eu ia dizer. Porquê que o nosso foi abaixo, sendo que o deles é que teve um problema? Unbased. Temos de ter o nossa própria rede. E depois, essa é outra coisa. O que eu ia dizer era, se tiveres um sistema que é descentralizado de uma forma willy-nilly, tu simplesmente estás a aumentar o nível de gestão necessária para manteres o sistema a funcionar. Agora, idealmente, na minha opinião, o que tu terias é um sistema que é descentralizado, mas de uma forma muito organizada. Ou seja, uma série de microgrids que são independentes, estás a ver? Ou então, por exemplo, não sei se sabes, mas a Faculdade de Coimbra, acho que foi a Faculdade de Ciências de Coimbra, teve sempre energia, porque eles têm uma microgrid, estás a ver? Eu acho que os estudantes de eletro construíram uma microgrid. O quê? Isso é bué da fixe. Eu posso ir ver a notícia para certificar-me. Isso é impressionante. Que eu vi no público. Ou seja, a mim parece-me que existem duas soluções... Não sei se são igualmente válidas, mas são válidas. A primeira foi a que tu disseste e a segunda é, ok, tu podes manter um sistema mais centralizado e que, portanto, requeira menos complexidade de controle, como tu estavas a dizer, mas se nós quisermos manter o regime centralizado, então nós temos que ter necessariamente bons geradores de base caso aconteça alguma coisa. Não é? Sim. Mas no fundo, esses bons geradores de base para um plano de energia de base, um plano de contingente, isso seria sempre como se uma série de microgrids por trás da cena principal. Porque se o que está por trás também é uma cena super centralizada e não sei o quê, tu simplesmente estás a adicionar... Ok, é outro nível, mas o problema é o mesmo. É que então e se tiveres uma falha dupla? Significa que vai tudo abaixo à mesma. Sim, estou a perceber. Portanto, eu acho que a lógica de... E isto eu estou a falar assim, tipo, eu não percebo nada de eletro, mano. Isto eu vi ontem algumas coisas e as notícias e explicações e hoje de manhã. Portanto, se houver aí algum expert que nos queira corrigir, a gente convida aqui ao podcast. À vontade. Lá está, nós só estamos a cogitar, Badum. Exatamente. Mas, na minha cabeça, cogitónica, a melhor maneira era ter um sistema descentralizado, mas organizado em vários microgrids, estás a ver? Pois a questão é que se isso é fazível a uma escala nacional. Tipo, eu não faço a mínima ideia. Ou seja, em teoria é... Ok. Não, é que em teoria parece-me ser uma solução bonita, só que as coisas normalmente são mais difíceis do que aparentam, não é? É verdade. Mas olha, posso ler? Money. A Universidade de Coimbra tem uma micro-rede elétrica capaz de garantir o fornecimento de energia em situações extremas que conseguiu com sucesso fornecer energia ao departamento de... Ok, foi só ao departamento, na realidade. Engenharia e Eletrotécnica de Computadores da instituição no apagão geral de segunda-feira. A micro-rede elétrica resiliente destinada a grandes edifícios ou comunidades de energia pode garantir o fornecimento elétrico a cargas críticas durante situações extremas ou catastróficas em que ocorra falha na rede elétrica pública, revelou a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Portanto, Muito bom. E isso foi feito por estudantes, é? Eu acho que tinha visto que sim. Ok. As micro-redes são uma tecnologia que permite ter um sistema elétrico independente da rede elétrica inserida numa área geográfica específica e definida como, por exemplo, um edifício, bairro ou localidade.
revelou o estudante de Engenharia Eletrotécnica do Instituto de Sistemas e Robóticas da Faculdade. Não sei se aqui diz que foram eles ou não. Alexandre Matias Correia, vale a pena mencionar. É verdade. Mas pronto, o que importa é que eles tinham aquilo lá a bombar. É verdade. E... Muito fixe, muito fixe. Boa notícia. Mas, ou seja, lá está, as energias renováveis e energias limpas, não é? Têm os seus benefícios e têm as suas partes menos boas. Agora, que claramente isto foi houve um problema de gestão da rede, claramente houve. Né? Claro, claro. Agora, o que é que despletou a questão toda? Pois isso, à data da gravação do episódio, sábado dia 3 de maio, ainda não se sabe, não é? É assim, eu confesso que eu não vejo notícias, portanto eu não sei o que é que andam a dizer, o que é que não andam a dizer. Mas há aqui uma questão relevante, que é na altura em que isto tudo estava a acontecer, eu ouvi na rádio uma cena que me pareceu só completamente absurda. Qual foi a justificação original que se ouviu naquele momento em que... Foi a queda do avião. Que avião, mano? Supostamente houve uma justificação que foi um avião que tinha caído e que tinha embatido ali numa parte qualquer, num edifício qualquer, que tinha pegado fogo e, por consequência, a rede elétrica tinha ido toda abaixo, no sul de França. Quem disse isso? Deu mesmo na rádio. Depois, mais tarde, quando eu estava no carro com a minha mãe, com a minha família, estavam a dizer que, pois, lembram-se daquela justificação inicial do avião? Não, isso é mentira, não faz sentido nenhum. E foi o próprio presidente ou diretor-geral da REM que veio a anunciar isso. Mas qual é que foi que tu viste? Diz lá. Não. Ou seja, o que eu acho interessante é que... Ataque cibernético. Pronto. Eu também pensei logo, do género, isto está a acontecer nestes dois países, não pode ter sido um acidente. Não pode ter sido à toa. Alguém fez isto. E tu há bocado disseste, foram os russos. Eu não pensei especificamente nos russos. Tipo, os russos seria muito óbvio, mas eu não sei como é evidente, né? Pode ter sido, pode não ter sido. Mas isto foi a sequência de coisas que foram ditas. Ok? Em primeiro lugar, eu ouvi a dizerem: não deem ouvidos a fake news. Porque já andava a circular na internet fake news. Eu não sei o que é que andava a circular que eles estavam a dizer para não acreditar. Eu não sei. Mas eles estavam a dizer... Eu também não sei, não tinha acesso. Exato. Mas eles disseram... É que isso é bastante estranho, porque é do género. Não liguem ao que está a ser dito na internet, porque pode ser fake news, mas aqui a questão é... Quem é que são as pessoas que têm internet in the first place? Porque eu não tive durante o dia todo. Havia pessoas com internet. Portanto, como é que havia espaço para haver proliferação de porcaria? Olha, eu sei que as pessoas... Isto é uma dúvida genuína. Eu sei que as pessoas que estavam dentro, por exemplo, do edifício da Caixa Geral, tiveram sempre tudo. Ok. Alegadamente. Okay. Acho eu. Pelo menos eletricidade tiveram. Internet não sei. E não é por serem um cliente prioritário. Não, eu acho que tem mesmo pela edifício. Mas acho eu. Mas havia pessoas que... Ou seja, a perda da internet não foi instantânea. Porque ainda houve pessoas que antes de perderem completamente a internet conseguiam ir falando e publicando coisas. Porque, no meu caso... Mas num intervalo de tempo tal... que fez as pessoas são imediatamente, assim que se apercebem de alguma coisa. Então, eu por acaso não tenho Twitter, não estou com o meu Instagram ativo, mas eu fiquei sem o Wi-Fi, mas os meus dados móveis continuavam a funcionar. Foi o suficiente para receber e enviar mensagens, o Romão a dizer-me que falta eletricidade em Portugal e em Espanha, e já começar a especulação, estás a ver? Se foi possível especular dessa maneira em grupos e com pessoas, as pessoas facilmente publicam logo nas redes sociais. Mas o que eu acho estranho nem é isso. É do género, devem apenas confiar nas fontes oficiais e não ouçam as fake news. É tipo, isto agora já se tornou um step no protocolo. Estás a ver? Do género, eles nem sabem o que é que se está a dizer ou não, ou nem é relevante. É tipo, não confiem. Pronto, confiem em nós, nas fontes oficiais.
que é a rádio. Naquele caso era a rádio, estava a funcionar. Depois, qual é que foi a causa disto? Não sabemos, mas a RAND diz que foi devido a um fenómeno atmosférico raro. Género. Calma, a sério? Naquele dia... No próprio dia disseram isso? Naquele dia, enquanto estava a acontecer, às 3 da tarde, que era quando eu estava no carro, alegadamente isto está a acontecer devido a um fenómeno atmosférico raro. Mas depois, mais tarde, eles próprios vieram a desmentir isso. Primeiro, antes disso, o que é que isso quer dizer? Exato. Um fenómeno atmosférico raro. É que é bem inconclusivo, ou seja... that means nothing. É bem inconclusivo. Tu só queres, apaziguar as águas, então diz uma balbúrdia qualquer para as pessoas acreditarem e manterem-se tranquilas e sãs. Imagina, não acredito! Estás-me a trair, seu porco! Calma, amor. Foi um fenómeno atmosférico raro. You're making excuses. Exato. E depois, lá está, veio-se a confirmar que, na realidade... não foi nada disso. Pois. Porque eu estava a ler aqui também numa notícia que por acaso acho que é um site, chama-se Carbon Briefing. E diz lá assim, Initial reporting by news agencies blamed the power cuts on a rare atmospheric phenomenon, citing the Portuguese grid operator REN, according to The Guardian. E depois, the newspaper added that REN later said this statement had been incorrectly attributed to it. Ou seja, primeiro eles dizem, não confiem nas fake news, confiem nas fontes oficiais, que somos nós. Exato. Depois dizem, eles disseram que foi isto. Mas depois, a REN vem dizer que não disse nada daquilo. Exato. Então é tipo... Ou seja, a partir do momento em que as próprias... É assim, eu acho que as pessoas têm legitimidade para dizer e especularem aquilo que elas quiserem, têm liberdade para isso. Mas aqui a questão é... como é que vocês podem julgar as pessoas por fazer isso se as próprias fontes oficiais estão a mentir? Porque mentiram. A cena é essa. Agora, será que esta mentira foi deliberada ou não? Percebes? Mas lá está, independentemente disso, exato, independentemente disso, eu podia simplesmente dizer, eu enquanto entidade oficial e responsável por transmitir informação correta à população portuguesa, se calhar, enquanto não tiver nenhuma garantia do acontecimento, do porquê que aquilo aconteceu, se calhar é melhor manter-me calado e dizer, é assim, nós não temos a certeza daquilo que aconteceu, existem várias opções, por agora preferimos não comunicar nada e estar a trabalhar no problema, do que estar a atribuir a uma razão que poderá vir a ser falsa. Pois. Estás a ver? Eu acho que... Porque aqui a questão é, se tu tens esse discurso de... não liguem em fake news, mas depois tu próprio dás a fake news, perdes completamente a credibilidade. Sim, e a questão acho que o André depois ia querer dizer alguma cena. A questão é que só o facto de eles terem dito que era devido a um fenómeno atmosférico raro, é tipo... do género. Perdes logo any believability, estás a ver? Do género. Estás só a dizer uma cena. Isso é só uma frase. É isso, é inconclusivo. A partir do momento em que dizem isso, mesmo que não tivessem dito nada sobre fake news e fontes oficiais e não sei o quê, quando tu ouves alguém a dizer isto, é tipo, mano, és claramente unreliable as a source of news, estás a ver? Não estás a perceber? Não estás a acrescentar nada, não é? Mas depois, ainda por cima disso, vem-se a mostrar que não só estão a dizer uma coisa que é uma babaquice, como também estavam errados. E depois é tipo... quer dizer, uma babaquice depende. Até podia ser devido a um fenómeno atmosférico raro. Deviam era ter, ponto número 1, ter explicado o que é que isso era, e ponto número 2, devia ter sido mesmo isso, mas não foi. E não explicaram. Pois. Portanto, e depois exatamente. To top it all off, ao final do dia, eu fui pôr gasolina. E também estava a ouvir a rádio. Certo. E a luz já tinha voltado. E... já estava tudo a começar a voltar à normalidade, mas eu estava lá na fila para abastecer e estava a ouvir a rádio e ouvi um indivíduo, não sei quem é, não importa, mas a dizer, pois eles estão a religar aquilo tudo. Mas na própria bomba? Não, na rádio. Na rádio, ok. Eles estão agora a voltar a pôr isto a bombar e tal, mas... vejamos, é importante que as pessoas agora não comecem a usar a eletricidade de uma forma agressiva e a fazer isto e aquilo e não sei o quê e tal, porque senão podemos voltar ao mesmo. Eu tipo, mano, como é que tu estás a ter a audácia de tentar dar tipo
shift da culpa para as pessoas. Do género, stop! Estás a perceber? Estou a perceber. É bué, como é que se diz? Injusto tu estares a dizer essas coisas, estás a ver? Do género, ok, eles é que têm de fazer o trabalho de ponderadamente religar a rede. Porque o que é que eles estão à espera? Que as pessoas fiquem tipo, não, já temos luz, mas vamos mantê-las desligadas, sem usar isto, sem usar aquilo, não há água, vamos deixar... Do género, não faz sentido. É um tipo de comunicação que é bué pointless, estás a ver? Sim, do género, mesmo que fosse o facto... Acho que até tem um efeito contrário, não é? Exatamente. Mesmo que seja objetivamente factual o que ele está a dizer, se as pessoas do nada fizerem um input muito grande na rede, né, começarem a puxar demasiada potência, então aquilo vai abaixo outra vez. Mesmo que seja verdade. Mano, não vale a pena ele estar a dizer aquilo. O que vale a pena é como é que se diz? Não é organizações, é instituições, pronto, que estão responsáveis para fazer com que aquilo volte, façam aquilo de uma maneira que seja impossível de ir abaixo outra vez, mesmo que as pessoas, mesmo que demorem mais, porque não vão contar com a população inteira estar tipo parada de braços cruzados a dizer, ok, então vamos esperar que esteja tudo bem. Pois é isso, é tipo, isso. Não a dá. sociedade e a vida continua, é um bocado isso, não é? As pessoas têm... Exato. Ou seja, vários níveis de incoerência, mas pronto, isso é só a minha opinião. Anyway. E, em termos de o que poderia ter sido feito diferente, já falámos um bocado, mas tu mandaste-me ali o info sobre energia nuclear, também acho que era interessante falarmos. Sim, porque assim, ao longo do dia, eu comecei logo a pensar, nós claramente precisamos de fazer uma transição a nível energético. É impossível. Percebes? Nós não podemos continuar com este regime energético porque senão estas falhas, poderão não ser frequentes, mas quando acontecem causam estragos, não é? Pois. Causam aqui golpes lixados à economia. À vida das pessoas, de uma maneira geral. Aqui há coisa de um ano, se não me engano, eu fui a uma conferência sobre a energia nuclear, ali ao pé de Belém. Foi ali num centro de congressos de Belém. Nem sei se é assim que se chama. Fui com o Ricardo Cipriano na altura, próprio sair para o Ricardo, se nos estiver a ouvir. Claro que está, porque ele está sempre a ver. Enfim, espectador assíduo. E uma das coisas que me ficou mais marcada, e apontei logo no telemóvel, e foi por causa disso que eu enviei ao Eugénio, é que... houve um dos oradores que eu agora de repente não me estou a lembrar o nome, mas é uma pessoa muito importante no mundo da física nuclear, portanto mais concretamente na energia nuclear em Portugal. Se não me engano é o presidente do Instituto de Plasmas do Instituto Superior Técnico, que disse uma coisa bastante interessante. Acho que foi ele que disse isto. As energias renováveis intermitentes não são capazes de fornecer energia de base. O que é que isto significa? Significa que nós podíamos instalar ainda mais fontes de energia eólica, solar, hídrica, etc., que essas não seriam fontes reliable para alimentar Portugal. Está bem? Quais é que seriam em alternativa? Carvão, combustíveis fósseis, mas essas acabam por ser prejudiciais por todas as razões que nós já conhecemos. E a outra seria, evidentemente, a energia nuclear. E depois, obviamente que ele foi falando sobre isso. E um facto bastante curioso, na minha opinião, é que, como tu estavas a dizer há bocadinho, eu não sei se isto foi captado ou não, mas enquanto que existem certos países europeus que estão a deixar de lado a fusão e a energia nuclear de parte, como foi o caso da Alemanha, foi um caso muito falado, o caso da Alemanha foi provavelmente o caso mais badalado nos últimos tempos, mas também aqui ao lado em Espanha, na China só neste momento estão a ser construídos 27 reatores nucleares. Estás a ver? Portanto, há países que nem sequer têm um reator nuclear a funcionar. Se não me engano, é o caso de Portugal. Posso estar enganado, mas acho que Portugal não tem. E a China só neste momento está a construir 27 reatores nucleares. Portanto, claramente existem países que se estão a preparar para o futuro e outros parece que estão a querer olhar para o passado. E isto é bastante engraçado. Então e se houver um cabumbo, meu? Um cabumbo? Yeah. Uma falha operacional?
Não, já foi provado imensas vezes que com a tecnologia atual que nós temos, essas situações são super improváveis. Então e Fukushima? Mas Fukushima foi devido a um terremoto e, se não estou em erro, eles não estavam a utilizar tecnologia de fusão, mas sim de fissão. Que essa sim pode ser problemática e que essa sim foi a que esteve no desastre de Chernobyl. André, confirma se quiseres, por favor. Confirma se quiseres, por favor. Ok. Mas já. Isto tudo para dizer que? Isto tudo para dizer que, na minha opinião e na opinião de muitos especialistas, Portugal, assim como os restantes países europeus, deviam apostar fortemente na energia nuclear como energia de base. Percebes? Yeah. Porque parece ser a única forma de facto, ponto número 1, ter energia limpa o mais possível e ao mesmo tempo ter energia de base. Porque por um lado, com as energias renováveis, eólica, etc., tu tens energia limpa, mas não tens energia boa o suficiente para ser tomada de base. Por outro lado, com os combustíveis fósseis e carvão, tu tens energia de base, mas não limpa. A energia nuclear, em particular a de fusão, seria no fundo o ponto intermédio entre as duas. Estás a ver? O que eu acho piada no meio disto tudo é que tu tens uma data de vantagens a nível de energia verde, energia nuclear, mas ao mesmo tempo tu tens uma data de associações ativistas que dizem não ao nuclear. Portanto, são associações que querem um futuro verde, mas que depois estão contra, literalmente, uma energia verde. É por causa dos acidentes que podem acontecer ou seja, a energia nuclear... Eu não estou a dar a minha opinião... Não faz de advogado, mas até porque eu não tenho uma opinião... Não sei, mas a questão é que é muito limpa e é muito boa até deixar de ser. E o problema é esse, é que a partir do momento em que deixa de ser, que é no caso de haver um acidente ou de haver alguma coisa dessas, mesmo que a probabilidade seja baixa, não é? Porque nós quando calculamos risco como? Que é a probabilidade de um acontecimento negativo acontecer e o quão negativo ele é. E as consequências que poderão... Se houver uma probabilidade bem grande de um acontecimento que é mau, mas é só um bocadinho mau, então, ok. Mas uma probabilidade muito pequena de um acontecimento catastrófico, mano, estás a perceber? Mas então vou-te dar... Do género, quantas chambers é que tu terias numa cena de roleta russa para dizer assim, não, é seguro. Mesmo que em vez das 9, não sei se são 9 ou das 9 que tenhas, tivesses tipo 1 milhão. Mano, há sempre uma probabilidade de tu ao rodares, tipo... Sim. Suicidaste, não é? Mataste. Então, deixa-me dar-te um dado que é curioso e que provavelmente não é muito conhecido pelo público geral. Houve, aqui há uns anos, um desastre hídrico absolutamente horroroso na China. Está bem? Okay. Matou cerca de 200 e tal mil pessoas. Okay. Estamos a falar de 200 e tal mil pessoas. Estima-se que o pior desastre nuclear da história, Chernobyl, tenha matado entre 15 mil pessoas até 60 mil pessoas. Pois. O intervalo é muito grande porque tem a ver com as doenças e perceber se efetivamente veio ou não daquilo. Pronto. Exatamente. Mas isto é só para nós termos uma noção de que quando nós pensamos em energia nuclear, pensamos automaticamente neste tipo de desastres, o que é legítimo, e por consequência, energia nuclear assassina, desastres completamente horrorosos, se acontecer alguma coisa, será no fundo um cataclismo e matará imensas pessoas, mas depois, quer dizer, olhamos depois para casos como este da China, em que foi um desastre numa barragem, associada à energia hidráulica, à energia hídrica, que tipicamente é vista como sendo inofensiva, mas que, no entanto, matou pelo menos, pelo menos, mais do triplo. Estás a ver? Sim. Percebes o que eu estou a dizer? Nós temos que pesar isto. Mas também há outra questão que é... Para além de que... Deixa-me só terminar aqui o raciocínio. Para além de que, portanto, eu agora comparei o pior desastre relacionado com a energia nuclear com provavelmente o pior desastre com a energia hídrica. Fiz esta comparação.
Mas nós também temos que ter em conta que a tecnologia atual e o próprio conhecimento que temos da física atualmente é muito superior àquela a quando se deu o Chernobyl. desastre. Yeah. Estás a perceber? Yeah. Portanto, nós hoje temos, de facto, tecnologia de ponta e estamos preparados para ter energia nuclear limpa e, principalmente, muito menos custosa do ponto de vista económico. Essa barato. também é uma grande vantagem. É que a tecnologia desenvolveu-se de tal modo que, hoje, é muito mais barato tu teres small reactors. Está aí no texto que eu te enviei também, portanto, se depois quiseres ler e dar uma vista de olhos. E até podemos colocar no vídeo. Mas isto tudo para dizer que, claro que poderão haver desvantagens que eu agora não me recordo, até porque não sou um especialista, verdade seja dita. No entanto, a mim parece-me que, enquanto leigo, acho que existem muito mais vantagens do que desvantagens. E, portanto, pelo menos, devia haver muito maior espaço para debate sobre a energia nuclear do que tem havido nos últimos tempos. Pois. Pelo menos isso. Em relação ao desastre em si, eu percebo o que tu disseste, não é? E faz sentido em termos de cálculo de vidas perdidas e tudo mais. Mas tens de ter também atenção que estes movimentos e estas instituições e organizações ativistas também estão a olhar para as consequências que têm no ambiente. Ou seja, eu não sei quais é que foram as particularidades do incidente na China, que matou tanta gente, e se tem um efeito tão grande quanto, por exemplo, Chernobyl ser uma zona restrita durante não sei quantos anos. Não te sei dar resposta a isso, mas diria que provavelmente não tanto. Pronto, é que Chernobyl não é de alguns anos. Eu acho que chega a centenas de anos. Sim. O tempo em que Chernobyl tem de ficar... Estás a ver? É capaz, e as mutações que há nos animais têm e tempo de semivida e de médio de vida bastante altos. Pronto. Quer dizer, médio de vida não, mas de semivida, sim. E depois tens de pensar também em consequências de segunda ordem do género. Ok, mutações então genéticas, não é? E nem é só isso. Dos habitats. Isso em casos particulares de acidentes, mas também no caso de haver uma proliferação grande de energia nuclear. Tens vários small reactors, que era o que estavas a dizer. Sim. Então isso já acontece um desastre em cadeia. Mas aqui a questão... Estás a ver? Por isso, é porque o potencial de... mesmo que nós olhemos para esses dados que tu disseste e tipo, ok, empiricamente o que é que temos e o que é que aconteceu? É isto, são factos, ok. Mas agora vamos pensar na implementação generalizada, certo? E não só isso, mas também o facto de tu estares a desenvolver essa tecnologia e a torná-la mais uma coisa que está... Se só, por exemplo, questões como a inteligência artificial já são controversas, estás a ver, em termos de acesso à tecnologia e tudo mais, o que é que as pessoas podem fazer com isso ou não, imagina que agora essa tecnologia torna-se tão evoluída e tão disponível que eu, se quiser, faço uma bomba. Então, ok, as instituições podem ser responsáveis, mas eu não sou, estás a ver? Ou seja, também é a questão do avanço de uma tecnologia que, por natureza, é muito poderosa, estás a ver? É muita coisa que torna esta questão limitante. Mas, eu ainda assim, eu tendo a concordar contigo, porque, na realidade, muitas das nossas inovações que nós hoje em dia temos como ok, foram vistas como... Como aos olhos no passado, não é? Portanto... Mas então deixa-me... Vou comentar aquilo que tu disseste em duas partes. Novamente, eu não sou um expert, mas aquilo que me parece é que hoje em dia, com estes reatores de fusão nuclear, portanto, tipicamente quando tu tens um processo de fusão nuclear, os produtos são produtos que não são radioativos. Okay. Portanto, quando nós estamos a falar em restos e coisas que não são limpas no mundo da energia nuclear, nós estamos a falar de isótopos que são radioativos. Radioatividade é má porque, basicamente, esses isótopos, por serem altamente instáveis, vão estar a fornecer energia para o meio ambiente que ele não consegue suportar. E por isso é que se dão as tais mutações genéticas, etc. Mas vale a pena dizer que, no caso da fusão nuclear, embora existam processos de fusão nuclear que deem origem a produtos radioativos, a verdade é que são muito poucos, comparativamente com os processos de fissão nuclear. Okay. Quando nós temos processos de fissão nuclear, em que nós temos núcleos muito grandes a serem partidos em mais pequeninos,
aí sim, os núcleos mais pequeninos que são originados, tipicamente são radioativos. Só que quando nós temos processos de fusão nuclear, ou seja, núcleos pequeninos a serem juntos em núcleos maiores, os núcleos maiores resultantes desses processos nucleares tipicamente não são radioativos, portanto são estáveis. Ok? Por serem estáveis não vão minar o ambiente que os rodeia. Portanto, existe essa contrapartida. A fusão nuclear tipicamente, maioritariamente, é muito mais limpa do que a fissão. Está bem? Esse é o primeiro ponto. Boa explicação. Depois, o segundo ponto, e eu não... Quer dizer, eu sou um expert na parte da física, mas não na parte tecnológica da coisa. Mas, depois, a segunda parte, eu não sei até que ponto, e aqui vou ser completamente cético, eu não sei até que ponto é que, de facto, mesmo que a tecnologia se prolifere e qualquer pessoa possa ter um reator nuclear em casa, as coisas vão avançar de tal modo que pode ser possível tu construís uma bomba nuclear em casa. Eu acho que isso nunca vai acontecer. Não, mas se tu tiveres muitas coisas... Pensa no seguinte. A energia elétrica começou com alguém a fazer. Sim. Só depois é que alguém Massificou. particular, só depois é que se massificou. O que é que aconteceu? Um problema lá gerou consequências cá. Gerou perda de eletricidade que envolveu não funcionarem elevadores, não funcionarem os hospitais. Se tivesse sido durante mais tempo, isto podia se ter tornado crítico, porque os geradores não funcionam ao infinito, não é? São os baterias. Hospitais, exato. Ou baterias, ou então são feitas com combustíveis fósseis, não é? Pois. Tens razão. Ou seja, algo que aconteceu lá teve consequências cá. Ou seja, houve uma reação em cadeia. Exatamente. Que teve consequências. A questão aqui, que eu estou a pensar agora é uma reação em cadeia, da mesma forma, só que com consequências muito maiores, porque é a energia nuclear que está em causa, mano. Estás a perceber? Não estou a falar da energia, uma reação em cadeia de a energia está a deixar de funcionar, mas se eu estou aqui, eu tenho um vizinho que tem um mini reator, que tem um vizinho que tem um mini reator, que tem um vizinho que tem um mini reator, e isto começa a despoltar alguma coisa, eu sei lá o que é que isso pode causar. É a mesma questão que nós vimos no filme do Oppenheimer. É tipo, como é que nós sabemos se vai incendiar a atmosfera ou não? Sei lá, mano. Não sei, tipo, pode acontecer. Tu até me disseste que foi meio que uma gamble que eles mandaram. Tipo, ok, tipo, eu acho que não, mas tipo... Sim. Estás a ver? Não, eu estou a perceber a tua lógica. Novamente, eu não tenho conhecimento de causa suficiente para dizer como é que funciona uma rede de reatores nucleares e de que forma é que, havendo um corte quais é que seriam as consequências uns nos outros. A ideia que eu tenho é que não aconteceria nada de mal, porque no fundo aquilo que vai acontecer é que a energia nuclear que é libertada nesses processos de fusão é convertida em outras formas de energia, em particular na energia elétrica. Estás a perceber? Portanto, a única grande vantagem é que nesse caso tu terias, como tu estavas a dizer há bocadinho, a energia seria descentralizada, porque cada pessoa teria um reator nuclear. Mas eu exagerei, eu levei para um caso extremo. Eu deduzo que as pessoas que são defensoras disto não querem que todas as pessoas tenham um reator nuclear. Pelo menos numa fase inicial. Exato. Teoricamente deve ser a tal questão de descentralizar, mas ok, tipo, criar como se fossem microgrids também. Mas... Sim, exato. Mas pronto. Portanto, não haveria, por exemplo, não haveria, tenho praticamente a certeza disto, não haveria um efeito dominó a nível de reações nucleares entre reatores nucleares, percebes? Pronto. Isso não iria acontecer. Mano, ok. E eu consigo até, tipo, se tu me dizes isso, eu consigo até pensar, provavelmente não ia acontecer, não é inacreditável para mim, mas tens de pensar que a maior parte das pessoas não tem o teu entendimento do que é que... Estás a ver? Porque as pessoas ouvem reator nuclear, são logo levadas para Chernobyl e para coisas más, estás a ver? É ok, eu percebo isso. Agora, ponto número 1, as pessoas devem procurar mais sobre o assunto, e ponto número 2, nós também temos que começar a falar mais sobre estas coisas. Este tema tem que ser debatido em espaço nacional, no espaço público. Estamos a debatê-lo agora, estamos a fazer um ótimo serviço à sociedade, mas eu acho que o pessoal da televisão também devia levar mais gente das fontes oficiais. O pessoal das fontes oficiais, nós somos uma fonte não oficial, porque estamos na internet.
E nenhum de Não nós tem um necessariamente diploma de credível. jornalista. Mas... não, a gente convida. Se houver pessoal interessado em falar sobre... Eu ainda há bocado estava a ver se nós efetivamente tínhamos feito um episódio sobre energia nuclear e não fizemos, pois não? Até agora nunca tínhamos feito. Nunca tínhamos... Pronto. Quer É dizer, porque tu já a única tinhas vez- falado sobre isso. No Oppenheimer. No do Oppenheimer. Tens o teu telemóvel? Tenho. Continua. desculpa. E... Porque... É assim, eu acho que nós podíamos até fazer um episódio só sobre energia nuclear. Podes tentar convidar alguém ou alguém que esteja aí interessado em falar, quiser mandar bitites. Em fontes não oficiais. É bom que fique dito. Portanto, confiem em nós, QB. Não a 100%. Já agora, foi só porque me lembrei, entretanto, eu tenho aqui apontado, novamente, não me recordo quem é que disse isto, mas diz o seguinte: será impossível cumprir o net zero? Net zero é basicamente o termo para carbon neutral, portanto, sem emissões carbónicas, se a energia nuclear não for incluída. Mas a fonte é Presidente da Agência Internacional da Energia, portanto, é só um gajo qualquer. Só um gajo qualquer a mandar assim um bitite. Mas eu, entretanto, estava-me a tentar lembrar do nome da pessoa que disse aquilo e que, o motivo pelo qual, no fundo, eu fui àquele evento. Posso procurar aqui o nome no LinkedIn? Porque ele é bastante conhecido. O que disse relativamente ao quê? Que as energias renováveis não conseguiam aguentar Portugal por si só. Ok. Instituto Plasmas. Bruno Soares Gonçalves. Foi? É importante dizer este nome, sim. É importante dizer este nome porque, de facto, este senhor tem feito um papel intocável em relação a... Em relação... Enfim, à proliferação de informação útil e de qualidade sobre a energia nuclear. Portanto, eu acho que esta pessoa, Bruno Soares Gonçalves, é literalmente a referência nacional neste assunto. Se o conseguíssemos 18 anos no Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear. Yeah. Ok. Comentador da SIC. Boa. Ok. Ele tem livros muito bons. Muito bons. Até podemos deixar lá na descrição do episódio. Ok. Nós, se calhar um follow-up, eventualmente para este episódio, vai ser um episódio sobre energia nuclear. Seria Falamos aí com os experts e se calhar trazemos aí alguns também. Shout-out já agora para o isso. Tomás Sousa, um grande amigo meu que está a fazer o doutoramento em Basileia, se não me engano, precisamente sobre este tópico, sobre a fusão nuclear. Ele, como tirou Engenharia Física, fez a licenciatura e depois o mestrado, ele está mesmo, de facto, a trabalhar na fusão nuclear, mas já na parte da engenharia, portanto, na parte dos reatores. Isso é nice. Portanto, isso também era fixe. Também era fixe ter uma pessoa assim. Nós também... Lá está, o nosso podcast brilha mais quando tem pessoas que não são assim de alto calibre, não é? Em termos de... Mediáticos. Exato. É fixe ter algumas pessoas que nós conhecemos que estão agora... A dar os primeiros passos, A dar os não é? primeiros passos, já. É fixe. Yeah, Porque assim yeah. tem um entendimento... Lá está, às vezes as pessoas que são muito experientes ficam demasiado afuniladas, mas nós por acaso temos tido sorte porque as pessoas que nós trazemos, mesmo sendo especializadas em alguma área, têm sempre a mente muito aberta e falam de coisas diferentes e ponderam connosco o que é fixe. Exato. Mas, gente... Porque estamos a aprender, estamos todos a aprender, e nós queremos que em casa vocês também aprendam connosco, aprendam por vocês próprios e que liguem sempre às fontes oficiais. Anyhow, obrigado por nos terem ouvido até agora. Já nem sei quanto tempo é que passou, mas foi uma boa conversa. E... Achas que algum ponto ficou por dizer? Fica sempre muita coisa por dizer, mas temos de nos despedir. É verdade. E esperamos que tenham gostado. E até à próxima. Tchau. Mantenham-se iluminados. Tchau.